Boa noite! Mais uma live e hoje nós vamos falar sobre o poder da ressignificação. E eu vou chamar a dona Adriana para participar com a gente. Boa noite! Boa noite! Mandei aí, Adriana. Boa noite. Eu e os Boa noite, botões. Ana. Tudo bem? Tudo e você? Também. Tá com saudade de mim? Muita saudade. Hoje eu tive que ressignificar um monte de coisa, vários eventos, vários acontecimentos. Oi, ideia. Ressignificou minha ausência? Ressignifiquei a sua ausência, muitos eventos. Tanto é que a gente está aqui, né? Separadas hoje. Aí a gente teve que Sim. ressignificar tudo isso. Pois é, hoje meu dia foi de vários ressignificados. E você se preparou para trazer coisas boas para o pessoal de casa hoje? Muita coisa boas, muitas dicas interessantes. Onde as pessoas vão conseguir, de fato, levar tudo isso para uma prática muito simples e que vai fazer total diferença na vida de cada uma delas. Que legal, Dri. Ô, Dri, eu estava dando uma olhada, né, em tudo que a gente já estudou, tudo que a gente já vivenciou, e a gente ressignificou muita coisa, né? Muitas. Inclusive, eu também fiz uma revisão aí da nossa trajetória toda e quanta coisa, né, a gente já passou, já viveu. E talvez se a gente não tivesse dado um sentido positivo para essas coisas, talvez a gente nem estaria aqui hoje, né, Madá? Pois é, pois é. Você lembra quantas vezes a gente empurrou o carro? Lembro, Foi um grande lembro muitas aprendizado, né? vezes. Exatamente, exatamente. E o quanto foi importante, né, passar por todos esses desafios, sempre com muita positividade, e isso fez com que a gente acreditasse cada vez mais que a gente ia estar aqui hoje, né? Fazendo o que É. a gente está fazendo e de uma forma totalmente diferente, né? Com muito mais recursos, com muito mais motivação, E se a e gente eu falar que acredito a que gente talvez era, seja. se a gente falar que a gente não era feliz, também a gente vai estar mentindo, né? Porque a gente levava na boa, né? Se divertia muito, né? É verdade, é verdade. Muitas Agora, risadas quando acabava a gasolina do carro e a gente tinha que empurrar e a gente se divertia. mas a gente teve um plano para tudo isso, deu certo, né, Dri? Deu e acredito que vai dar muito mais certo. A gente ainda tem uma caminhada boa pela frente, amiga. Eu sei, eu sei. E nós estamos prontas. Prontas, Nós prontíssimas, estamos sempre prontas. prontas. Agora, conta aí pro pessoal que está com a gente na live, o que que é ressignificação? O que é ressignificar? Por que é tão poderoso a gente ressignificar? Legal, Má. A ressignificação, ele é um processo de transformação, a gente pode dizer assim, né? A gente pode transformar tudo o que a gente quer. Embora não é tão simples, mas a gente pode, né? E ressignificar, a palavra já fala, né? Se ressignificar. Né? Quando um evento, um acontecimento na nossa vida, eu preciso dar um novo sentido para aquilo. Geralmente, diante, né, dos desafios, dos eventos ruins, eu posso dar um novo significado. Legal? Só que também é uma escolha, né, Mada? As É. pessoas escolhem, né?
vários acontecimentos na nossa vida. Em algumas situações, a gente vai precisar até começar do zero, né? Uhum. Revisitar o ponto, né, de partida da nossa vida, o ponto de partida daquilo, mas na grande maioria das vezes, né, a gente tem possibilidades, tem muitas alternativas, né? Então, quando a gente fala que ressignificar é dar um novo sentido, é buscar todas essas alternativas e escolher aquela que é melhor, né? Para aquele evento, para que eu tenha sucesso, para que eu traga mais positividade, para que eu me sinta melhor, para que aquilo dê um sentido muito mais prazeroso para a minha vida. Então, a gente tem todas essas possibilidades quando a gente tem isso em mente, quando a gente tem uma consciência sobre isso. Legal. Eu separei algumas perguntas aqui, até para jogar aí para o pessoal que está na live, né? Por exemplo, o que ainda te desafia? O que você ainda não conseguiu compreender do seu passado? O que você não conseguiu compreender ainda, você vai compreender, tá? Por que você não conseguiu compreender tal coisa, tal evento? O que você ainda não conseguiu perdoar? Ou até se perdoar. Praticar o auto-perdão. O que você ainda não conseguiu transformar? Eu acredito que são perguntas que a gente pode refletir. Exatamente, são perguntas bem profundas, né? Algumas dessas perguntas que você fez aí, você sabe que eu ainda não parei para pensar. Pois é. Quem sabe fica como tarefa de casa para você. Para né? nós, né? Olha São só. os exercícios que a gente faz diariamente, né? Exatamente. E até quando eu falei de revisitar algumas coisas, essas perguntas é para a gente revisitar tudo isso, né? Revisitar a nossa vida. O que tá legal, o que não tá legal. E aquilo que não tá legal, né? Como eu estou enxergando tudo isso? Muitas vezes a solução, ela tá justamente nesse ponto, né? A partir do momento que eu passo a enxergar isso de uma forma diferente, né? Seja algo do meu passado, seja algo que está acontecendo agora, eu tenho a possibilidade de transformar isso. Enquanto eu continuar vendo aquilo com a mesma visão, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, eu não estou dando essa possibilidade de transformar, de mudar aquilo na minha vida. Às vezes é acolher a nossa criança interior, né? Porque nós, adultos, muitas vezes a gente tem os recursos. Quem não tem o recurso é aquela criança que muitas vezes foi magoada lá atrás, foi magoada no passado, né? Ouviu desaforos do pai, da mãe, sem querer, né? Porque pais erram também. E a gente cresce um adulto aí com várias ideias na cabeça. Talvez essa criança precise de um acolhimento, porque, na verdade, a criança, ela é pura sensação, né? E muitas vezes essa sensação fica lá, guardadinha em algum espaço, né? Eu costumo dizer, existem as nossas memórias afetivas, e que muitas vezes o adulto consegue ir lá, acolher essa sua criança interior, ouvi-la, escutá-la com carinho e dar para ela o discernimento que talvez naquele momento a gente não tem. Talvez naquele momento ela não tivesse, né? E começar a ressignificar até fatos, não precisa ser só de hoje, fatos antigos que puderam ter acontecido aí na sua vida. A gente tem aí o que eu chamo do quarto escuro da alma. E esse quarto escuro da alma, a gente joga toda a quinquilharia lá dentro, né? Só que se a gente revisitar esse quarto escuro, poderia ser um baúzinho, né? E esse baú pode ser um baú do tesouro. Né? O tesouro pode estar aí dentro, né? E dar novos significados para essas quinquilharias. Né? E o mapa do tesouro, né? O mapa para abrir esse baúzinho é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E é o que a gente fala em praticamente todas as nossas lives, né, Dri?
E diferente de uma criança, né? Que talvez não tenha todo esse discernimento, não tenha todos os recursos, não tenha uma consciência maior. Nós, agora, adultos, a gente já tem tudo isso, né? Então se torna até muito mais fácil, né? Hoje tem muita gente Ir que... lá e conversar com aquela criança e mostrar para ela, né, que aquele evento, que aquele acontecimento, ela era só uma criança. E que ela pode mudar aquilo, né? Para a gente transformar todo esse quarto escuro que a gente tem dentro da gente. Né? E é revisitar tudo isso, né, Mada? É revisitar tudo isso. Eu costumo dizer, até para as pessoas que nos procuram, né, na nossa clínica, no nosso escritório, que o passado a gente não muda, né? A gente não esquece o passado, mas a gente consegue ter uma nova perspecção, uma percepção sobre ele, né? Vê-lo sobre uma nova perspectiva, e dar um novo significado, que é do que a gente vai falar, do poder da ressignificação, né? Eu costumo dizer que não há erros, né? Não existem erros, existem aprendizados. Quando a gente erra uma vez, erra duas vezes, você aprende que daquela forma não dá certo. Não há falhas, existem enormes descobertas, né? Não há certo ou errado. O que de repente é muito certo para mim, pode ser muito errado para Adriana. Há diferentes resultados, há diferentes percepções, há diferentes pontos de vista, né? Não existe bem e mal, né? Há infinitas possibilidades. E é para esse novo mundo, para esse novo olhar, né, que a gente precisa abrir o nosso baúzinho, né? Abrir lá nosso baúzinho, ver o nosso tesourinho, dar um novo significado para ele e focar no futuro, né, Adri? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, Mada, o ressignificar realmente não é esquecer, não dá para passar uma borracha em algumas coisas, né? A gente tem que encarar essa realidade, né? A gente não vai esquecer, ninguém sofre de amnésia, mas eu posso dar um novo sentido para aquilo, para que eu tenha uma vida muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais satisfatória. Né? Principalmente quando é algo que não está sobre o nosso controle. Né? Algum tipo de evento que não está no meu controle né? É essa sensação que a gente tem, né? De enxergar muitas vezes só o lado negativo das coisas. Tem alguns eventos, por exemplo, que acontecem na vida da gente, eu já passei por isso, você já passou por isso também. Por exemplo, quando a gente perde um ente querido, né? Você perdeu uma das suas mães, eu também perdi a minha. Como que você vai ressignificar isso? Né? E o ressignificar é dar um sentido positivo. E como se dá um sentido positivo para um evento tão, né, doloroso na vida das pessoas? Como que, por exemplo, a sua mãe gostaria de te ver hoje? Exatamente. Né? Talvez a gente comece a ressignificar. Triste, chora. Exatamente. Como que ela... Você é uma pessoa super alegre, positiva, e sempre ensinar isso para os filhos, ela não ia, né, querer me ver chorando o tempo todo, triste, né, abandonando meus sonhos, né, deprimida com o que aconteceu. Até porque, Ma, eu acredito muito nisso. É o ciclo da vida, né? O ciclo natural da vida. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Ninguém está livre disso, né? E hoje em dia, ressignificar, principalmente o luto, parece, né, uma coisa de outro mundo, que a gente não vai aguentar, a gente não vai suportar aquela dor, e, de repente, pensar assim, na verdade, quanto tempo eu passei com essa pessoa, né? Quanto tempo da minha vida eu tive a oportunidade de estar próxima dela, viver excelentes momentos, né? Ter histórias maravilhosas para contar e como ela gostaria de me ver hoje, né? A gente já começa a preparar a nossa mente para dar um novo significado até para uma partida, né? E outros eventos da nossa vida, né? Eu acredito que esse é um evento que realmente causa muita dor nas pessoas, é um desafio, mas é possível, a gente tem que, né, seguir em frente, a gente tem que, né, dar sequência na nossa vida,
vai ficar, né? A gente não vai deixar de amar, a gente não vai esquecer a pessoa, mas eu posso viver uma vida muito, né? Muito mais saudável, muito melhor, quando eu consigo dar um sentido para aquilo, né? E às vezes a gente gasta tanta energia tentando esquecer, né? Tentando fazer desaparecer um fato da nossa vida e não adianta nada, né? Você passa a vida tentando esquecer alguma coisa que você não vai esquecer, porque, como você disse, ninguém sofre de amnésia, né? E isso traz males físicos, né? Quando você fica carregando isso internamente. Quer dizer, grande parte das doenças físicas, dor de garganta, enxaqueca, sinusite, constipação, muitas vezes é por não ter aprendido a dar um novo significado para fatos, para histórias que te magoaram profundamente, né? É como se eu falasse para você, não pense num Fusca azul, né? Então a gente fica dando comandos, não vou mais pensar nisso, não quero mais lembrar disso, e você só está reforçando a emoção, a sensação, o sentimento, a cena, sendo que você pode voltar lá, conversar com aquela pessoinha que sofreu, que pode ser você na vida adulta também, né? E ver tudo de bom que aquele momento pode te trazer daqui para frente. É aprender, né? A viver novas descobertas. E isso também vale até para pequenos eventos do nosso dia a dia, né? A gente passa por diversas situações no nosso dia a dia, né? É no trânsito, é dentro da empresa, é no ambiente familiar, né? É quantas coisas assim tão pequenas, né, na proporção do evento, muitas vezes, a gente transforma aquilo num algo muito grande, muito doloroso, né? Então, é um exercício que a gente pode fazer, principalmente, né, a partir dessas coisas pequenas que acontecem. Às vezes, alguém que te fecha no trânsito, em vez de você gritar, xingar, explodir, causar um mal maior para você, né? Porque a gente vê aí, acompanha. Outro dia eu vi na televisão, o cara desceu da moto e socou a pessoa que estava dentro do carro, saiu toda machucada e não levou a lugar nenhum, né? Uma briga de trânsito. O quanto a gente também está predisposto, né, a abrir mão de algumas coisas, né? A passar por cima do nosso orgulho, né? A gente às vezes quer estar com a razão toda, mas é minha razão, eu tô certo, tá tudo bem que você tá certo, mas para um bem maior, para o seu bem maior e até para o bem, né, do outro, do ambiente, por que não? Né? Abrir mão um pouquinho da sua razão e buscar uma outra alternativa, um outro caminho. Você quer estar certo ou você quer ser feliz, né? As coisas muitas vezes não estão no nosso controle, mas escolher o que fazer com aquilo a partir de agora, aí sim está no nosso controle. É uma escolha nossa. Ninguém tem o poder de escolher no nosso lugar. Exatamente, né? É a tal história do copo meio cheio ou copo meio vazio. Depende do seu ponto de vista. Eu prefiro ver meu copo sempre meio cheio, né? Mas isso é um aprendizado e é diário, né? Todo dia a gente tem que se esforçar, porque ser negativo é mais fácil, xingar no trânsito é mais fácil, botar a culpa no outro, ser vítima da minha história, ser vítima do que eu vivi é mais fácil. Eu não tenho que me esforçar. Já está aqui dentro, já estou sentindo aqui, né? Na verdade, é um trabalho diário, né? E a gente vai gastar energia com isso, mas o resultado lá na frente é sensacional, né? É sensacional. E me fala uma coisa, Adri. Ressignificar fatos, ressignificar vidas, ressignificar histórias. Quais os benefícios que isso pode trazer para uma pessoa? Bom, primeiro, é uma grande transformação interna, né? Você transformar as tristezas, as suas angústias, né? De fatos que aconteceu na tua vida em aprendizados. Em aprendizados. É ver, de fato, o lado positivo até de coisas muito dolorosas que acontecem na vida da gente, né? É fazer com que você não desista, né? Que você continue, que você dê sequência. Buscar motivação, motivos para, né, dar sequência naquilo, para aquilo não me paralisar, digamos assim. Muitas vezes a gente tem que aprender, Amada, a rir de nós mesmos. Eu a honrar a nossa história, né?
é buscar essa satisfação interna, né? É orgulhar de você mesmo, né? É perceber todas as suas capacidades. E é importante, Má, a gente entender, um dos benefícios é a gente compreender de fato que nada acontece por acaso, né? Tem algo ali para um aprendizado, para um benefício maior, né? A gente, né, trabalha muito, né, com os profissionais que estão fora do mercado, né? E muitas vezes você ser mandado embora de uma empresa, você, né, estar desempregado é uma coisa, né? Ser desempregado é outra. Então nós estamos desempregados, nós não somos. Como você vai, né, dar um significado para aquilo, né? De algo, de um evento, muitas vezes. Então, eu posso buscar forças dentro de mim, que muitas vezes estão adormecidas, né? Eu posso trazer muitos aprendizados, oportunidades, né? E aquilo não aconteceu por um acaso. Não foi do nada, né? Óbvio que muito disso foi provocado, né? Foi construído, mas assim, usar isso como uma grande oportunidade. E a gente ouve isso praticamente diariamente dos nossos clientes, né? O quanto eu estou tendo a oportunidade hoje de fazer coisas que eu não fazia, né? De estudar, de fazer treinamentos, de me aperfeiçoar, de me atualizar, e antes eu não tinha essa oportunidade, né? Esse, eu acredito que é o principal ponto da ressignificação, né? Olha quantos de benefícios a gente pode trazer para a nossa vida quando a gente consegue ter essa perspectiva, ter essa visão diferente. Verdade, né, Adri? Esses dias eu estava conversando com as crianças aqui em casa e eu amo jiló, né? Amo. E o povo odeia jiló. Não sei por que o povo odeia jiló. Só que ele ama água, essas coisas, não entendo. Aí eu fiz um prato bem legal, né? Com camarão, trufado, e coloquei o gilózinho. Eles amaram. Todo mundo deu um novo significado até pro jiló. Né? Talvez a forma que eu tinha apresentado anteriormente não tenha sido a melhor, né? Então, são as coisas pequenas. Você vê, puxa, apresentei errado para eles, né? Vamos apresentar de uma outra forma e pode dar muito certo, né? E eu sou muito prova viva disso. Você conhece muito bem minha história. Ontem eu estive no canal do André Rezende, né, falando sobre relacionamentos na pandemia e relacionamentos de uma forma geral. E eu acabei contando aí um pouquinho da minha história. Eu carreguei muita mágoa, muita raiva, muito ódio, muita tristeza por muitos anos dentro de mim. Então hoje eu posso falar com muita propriedade, porque a minha vida mudou dos meus 31 anos para cá, hoje eu estou com 47, né? Porque a minha mãe, naquela época, eu já ressignifiquei, ela me levou numa loja, me deixou na loja com uma moça e falou que voltava e nunca mais voltou. E eu acabei sendo criada por essa moça, que eu chamava de tia, que se tornou a minha mãe adotiva. Só que eu passei uma vida inteira, porque como que a minha criança percebeu naquele momento? O que eu fiz de tão errado para minha mãe me abandonar? Né? É assim que a minha criança sentia. O que eu fiz de tão errado? E aquela família estava preparada para ter uma criança rebelde, uma adolescente rebelde? Muitas vezes eles também não estavam, eles não sabiam lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, eu muito menos com as regras, com as diretrizes, porque eu queria só a minha mãe. E foi um grande desafio reencontrar a minha mãe e perdoar a minha mãe, né? Porque, na verdade, quem estava sofrendo ainda era a minha menininha lá de 6, 7 anos, que foi, na visão dela, rejeitada, abandonada pela mãe. E quando eu perdoei, eu ressignifiquei toda uma história, toda a minha vida, de perdoar a minha mãe, de agradecer, ser grata a Deus que eu tenho 2 mães. Eu tive 2 mães, né? Eu não sei se meu marido é muito feliz com isso, porque ele teve 2 sogras. Tudo bem? Mas eu tive o prazer de ter 2 mães. Só que eu só consegui trabalhar tudo isso através da programação neurolinguística, através dos meus processos de hipnose, com ajuda. Porque a ferida era desse tamanho, enorme, né?
E às vezes você não sabe como curar aquela ferida. E então eu posso falar com propriedade que eu sou prova viva que ressignificar, né, honrar e respeitar a minha história. Eu honro e eu respeito a minha história. Eu agradeço a atitude e a sabedoria da minha mãe naquele momento, porque eu me tornei, né, o ser humano, a pessoa, a mulher que eu sou hoje. E agradeço a minha mãe adotiva, né, mesmo com toda a rebeldia que eu tive de adolescente, de ter toda a paciência, né, para poder me orientar e eu me tornar um ser humano melhor, uma adulta melhor, né? Então, ressignificar, perdoar, tirar o peso da raiva, da mágoa. Até eu me sentia culpada. O que, que eu tinha feito para aquela mulher, né, me abandonar? Eu me sentia culpada. E muitas vezes não é nada disso, né? Era como eu percebi naquele momento, né? Então, ressignificar foi um grande aprendizado nas minhas sessões de PNL, nas minhas sessões de hipnose. E, se for necessário, eu ressignifico tudo daqui para frente de novo, né? Porque a gente, infelizmente, aprende pelo amor ou pela dor, né? E a gente prefere muitas vezes aprender pela dor, né? A gente tem que cair e levantar, levantar, sacudir a poeira, dar a volta para cima, que é vida que segue, né? É vida que segue. Infelizmente, não vivemos um dos melhores momentos, né? Se a gente for falar em mundo, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas quais são os aprendizados que a gente pode tirar disso, né? Como que a gente pode ressignificar, porque isso vai passar, né? Então, tem vários benefícios. E um benefício é uma vida muito mais plena, uma vida muito mais feliz. De vez você ficar com mágoa daquele namorado, do ex-marido, do ex-chefe que te mandou embora. Tá na hora da gente... E não é não olhar para o passado. Você tem que olhar, sim, para o passado. Você tem que se conectar lá com o seu passado, ver onde dói. Às vezes dói fisicamente, se conecte com ele. E talvez você possa ver, faça uma visualização, um ensaio mental, né? Ver uma luz curando essas dores, dê um novo significado por um olhar de fora. É como se você não tivesse, como de verdade, se você estivesse fora da cena. Se veja vivendo aquilo sem, né? Pode até sentir a dor, mas você fazendo a sua autocura, você dando os novos significados para um relacionamento que não deu certo, para uma discussão com o pai, para uma discussão com a mãe, né? Para um chefe que nesse momento te demitiu. Então a gente precisa começar a ressignificar, porque a plenitude e a felicidade é uma escolha. É uma escolha. E conhecendo muito bem a tua história, né, Mada? Com certeza, né? Eu posso dizer isso porque eu conheço muito bem a sua história, acompanhei parte dela, né? Até com as suas mães também. E a gente é perceptível aí que talvez se você não tivesse optado por um outro caminho, né? Dar um novo significado a todos esses eventos que não foram poucos na tua vida, com certeza, né? Talvez hoje você não seria a mulher que você é, né? Com certeza. Eu Guerreira, também. forte, que revisita o seu passado com muita segurança, com muita maturidade, né? E Não tem segue a a sua... outra, né, Dri? Não tem o Ctrl Z ou Del. Ainda Não não tem. inventaram isso para nós, seres humanos, né? E também, se tivesse, a gente não teria os aprendizados que a gente tinha que tirar daquele passado, né? Não Então, dá para modificar, né? Dá para você voltar lá e mudar tudo? pois é. Mudar aquela cena? Não, não dá, não tem como mudar tudo isso. O que a gente consegue mudar é o futuro. É de hoje para amanhã. O que eu escolho a partir de agora, né? Até as perguntas que você fez no início, né? Se a gente for revisitar a nossa vida agora, né? Esse ponto aqui, o que eu escolho daqui para frente? Como eu quero levar isso, né, para minha vida daqui para frente? Nas minhas ações, nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nos meus sentimentos. O que eu quero sentir no lugar do que eu estou sentindo hoje, dessa mágoa, né? Perdoar e aceitar. Eu quero perdoar, né? É uma escolha, ninguém tem o poder de dominar isso, aquilo que está dentro da gente, né? Você estava falando do Giló e você me fez lembrar, se você me permitir, claro, né? Eu quero compartilhar com todo mundo, e eu acho o ápice aí da sua ressignificação, quando você fala que não tinha como comprar bife, né? Porque a situação financeira era um desafio para vocês. E você fazia berinjela, né? Torrava bem a berinjela
E falava Bem para as crianças, fininho. toma, isso aqui é bifinho. E eles comiam achando que é bifinho. Para mim, isso é o ápice da ressignificação, Madalena. Ah, menina. E olha, eles só sabem disso agora que eles estão adolescentes, né? Porque a gente teve uma história muito desafiadora. Eu tive 5 filhos, porque hoje eu entendo até porque eu tive 5 filhos. Eu queria ter a minha família, eu precisava conquistar a minha família. Era mais forte do que eu. Eu fiz um plano aos 15 anos, vou ter 10 filhos, né? Agora não preciso da família de ninguém. Eu vou ter a minha própria família. E eu, com 15 anos, adolescente, acreditei, né, que ia dar certo isso. Óbvio que não deu, né? Aí eu tive vários filhos, tive grandes dificuldades financeiras, inclusive para criá-los, e eles queriam bifinho, gente, né? Berinjela picadinha, fininha, bem fritinha, eles tinham bifinho todos os dias. E hoje a gente acaba dando risada de tudo que a gente viveu, né? É. Graças a Deus aprendi muito, né? Eu sou extremamente grata pela vida, né, passada que eu tive, porque ela me fez chegar aqui muito mais plena, muito mais feliz, entendendo dar valor em muito mais coisas, num pequeno momento, numa pequena reunião de família, num encontro virtual, né? E ser grata e aceitar, respeitar a minha história. Essa é a minha história. Né? E é uma história linda que eu conto com meus filhos com orgulho, que hoje eu vejo a minha mãe verdadeira, né? Se não fosse ela, eu não estaria viva. Eu saí de dentro dela. Então eu abraço, eu beijo, né? Eu agradeço a ela por ter me dado a vida, ter me dado a luz, como eu agradeço a minha santinha que já partiu por ter me tornado, né, a pessoa que eu sou hoje, né? Então eu dou risada da minha história hoje, né? Eu sou grata por tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei, tudo que eu aprendi, né? Inclusive nos períodos, né, de perrengue, né, Dri? Que não foram poucos, que não foram poucos. Mas é que nem um momento que você comentou, né, sobre ver o copo meio cheio, ver o copo meio vazio. É muito mais fácil, né, ser pessimista, né, aceitar aquela situação ruim, viver aquela situação ruim, porque a gente está na nossa zona de conforto, né? Não precisa de esforço, né? Ser otimista dá trabalho. Você vai Ah, precisar entrar numa zona de esforço. Você vai ter que mudar pensamento, comportamento, você vai ter que agir, entrar em ação. Por isso que na grande maioria das vezes, né, as pessoas, e quando fala da aceitação, né, não é você aceitar e se acomodar, não, a vida é assim, né, eu tô condenada mesmo, né, isso aconteceu, né, mas o aceitar no sentido de encarar essa realidade, dando esse novo significado. E para isso a gente vai precisar de exercício diário, é prática diária. É diária. E assim, e é um exercício bastante desafiador, porque é um exercício com você mesma, né? É uma é, briga interna. você sabe Né? que Um lado seu quer reclamar, quer se vitimizar, e o outro lado está querendo buscar força para ultrapassar aquilo, para seguir em frente. Então, essa prática diária que a gente precisa adotar. E como eu falei, diante de pequenos eventos, aí a gente vai criando essa maturidade, né? Vai crescendo internamente, vai desenvolvendo outras capacidades para quando chegar um evento muito maior na nossa vida, a gente conseguir tirar de letra. E olha só, né? Pensando aí nos meus. Que eu comecei a mudar todo o meu mindset aos 30 anos, hoje eu não seria hipnoterapeuta, eu não seria programadora neurolinguística, practitioner, né? Eu não seria coach se eu não tivesse toda essa história para ressignificar na minha vida. E o que eu faço hoje é transformar vidas de pessoas todos os dias, né? E eu recebi agora no final do dia uma mensagem no meu direct aqui no Instagram e que eu fiquei bastante comovida. Uma moça que há 32 anos ela ainda sofre por algo que aconteceu há 32 anos lá atrás, né? E ela me disse: "Você consegue me ajudar? Como eu vou dizer não para uma pessoa dessa? É óbvio que eu consigo ajudar. É óbvio que são 32 anos a pessoa carregando uma emoção, uma sensação, um sentimento ruim. Óbvio que ela vai ter problemas de saúde, ela vai ter problemas de insônia, ela pode sofrer de ansiedade, ela pode ter períodos depressivos.
E às vezes a gente passa uma vida para descobrir que isso é fácil de fazer, é possível fazer. Só que tem que sair da zona de conforto, tem que ir para a zona de esforço, tem que dar o primeiro passo, né? E tem que ser grato até por, né? Muitas vezes não ter sido a melhor vida do mundo, mas é ela que é a tua história. É essa vida, é a tua história. E quando a gente respeita a nossa vida, quando a gente respeita a nossa história, a gente tira um peso das costas, né? As coisas ficam bem mais leves. E como é bom, né? Hoje você não Wesley, mais precisa obrigada. ajudar, sair dessa condição de pedir ajuda e conseguir ajudar alguém, né? Às vezes eu vejo pessoas reclamando, né? Ai, essa pessoa está me pedindo ajuda. Que bom! E se fosse o contrário? E se você estivesse pedindo ajuda para ela? Então agradeça que alguém está te pedindo ajuda, É, né? Poderia ser o contrário. Você poderia estar na posição contrária, né? Precisando da ajuda de alguém. Embora a gente sempre precise do outro, né? Mas que bom sempre. que eu tenho condições de ajudar essa outra pessoa, ao invés de eu reclamar, né? A gente sabe que existe uma abundância aí, né, de escolhas, né, diante de algum fato, de algum evento, que pode trazer muita realização para a nossa vida. Odri, Oi? não pode terminar que eu quero que você depois dê algumas dicas de como a gente pode começar a ajudar o povo a fazer isso. Ótimo, legal. Só para a gente concluir essa questão da ressignificação, então, assim, a primeira coisa, né? E isso já vale como dica. Primeira coisa, mudar a perspectiva, mudar a visão, né? Transformar aquilo lá, trazer uma perspectiva diferente, um sentimento diferente, uma visão diferente, né? Segunda dica, mudar comportamento. Não adianta eu ter consciência, né? Saber que eu preciso dar um novo significado se eu também não mudar o meu comportamento diante daquilo, né? E com isso, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir mudar esse resultado. O que na sua vida hoje, por exemplo, você precisa dar um novo significado, que não tá legal, que não tá bom. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é adotar esse comportamento diferente. Depois, a gente tem que dar foco para o nosso futuro. Para de viver o seu passado. Se for preciso revisitá-lo, a gente tem que revisitar esse passado, só que revisitar para resolver o que tem que resolver, não é para ficar lá remoendo as coisas, né? É rever a nossa história e resolver tudo o que tem que resolver. Mas é foco no futuro. É a minha expectativa de vida de hoje para amanhã. Não se culpar. As pessoas se culpam demais. Né? A lamentação é uma das piores coisas que pode trazer aí para a vida das pessoas. Né? Então, ao invés de eu lamentar, de eu reclamar, agradecer. Agradecer todos os dias. Agradecer, por mais que aquilo é doloroso, né, para a pessoa, ela tem que agradecer. Que bom, eu estou tendo a oportunidade, né? Eu estou tendo a oportunidade de buscar algo muito melhor para a minha vida. Odri, eu estou lendo um livro que eu vou ter que compartilhar com você, porque está escrito lá, pega um amigo, né, para te ajudar. Chama O Milagre da Manhã. Algumas pessoas já devem ter lido, porque é um livro bem conhecido. Gente, é show de bola. Chama O Milagre da Manhã. Como eu quero que meu dia seja hoje. Por exemplo, hoje eu estou em casa, não saí de casa, aproveitei o dia para fazer coisas de mulher, fazer pé, fazer mão, né? Todas essas coisas que a gente deixa para depois. Tirei um dia para mim, um dia de descanso, até porque a gente vai trabalhar sexta, sábado e domingo na nossa formação de coaching, né? Estamos com uma turma sensacional lá acontecendo, eles já vão para o segundo módulo, né? E é tão legal quando eu acordo e eu lembro de todas as dicas daquele livro, os 7 passos que eu tenho que fazer. E tem um passo, Adriana, que eu ainda não tive a oportunidade de conversar com você, que é o passo do exercício físico. Então é mais fácil quando você marca com um amigo de fazer o exercício, porque se eu me sabotar, você vai estar me esperando e você é carrasca. Aí eu vou ter que ir. Aí eu vou ter que ir. Então você pode começar a ler esse livro, né, pra gente fazer o Milagre da Manhã junto, pelo menos na parte de exercício, porque eu amo fazer exercício, né? Você sabe.
Adoro malhar. Uhum. Tá no meu mindset. Nasci preparada para isso. Lembrando que banho forçado também tira sujeira, tá bom, Madalena? Sei. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer aquilo que a gente não gosta por um bem maior, né? Mesmo que for Verdade. na marra. Quando você pega uma criança na marra que não quer tomar banho, enfia ela debaixo do chuveiro, ela gritando, ela chorando, ela esperneando, vai lá dar uma esfregada boa nela, vai tirar a sujeira. Ela gostando ou não, ela vai sair de lá limpinha. É Então não verdade, é tem jeito. verdade. A gente vai ter que É fazer até sempre aquilo que a bom gente. ter um amigo carrasco, né? Você é a minha amiga carrasco, tá? E quando você fala foco no futuro, como é que esse povo pode começar a focar no futuro? Fazer, sei lá, uma lista de metas, de objetivos, colocar prazo, ter um checklist disso. Olha só, vamos pensar assim. Primeira coisa, a gente precisa pontuar, né? Como eu falei, o que te atrapalha hoje, né? O que que não tá legal no teu dia a dia, o que que não tá legal nos seus relacionamentos, faça uma lista disso, né? E com base nessa lista, naquilo que você quer mudar, que você quer transformar, que você quer trazer, né, melhores resultados, né? A gente tem que colocar algumas opções, né? Ressignificar não é buscar aí alternativas. Então, para a solução daquilo, busque pelo menos duas, três alternativas. O que, que eu posso começar a fazer agora para realmente mudar isso? Dessas duas, três alternativas, escolhe uma que você acredita que de fato, né, é a que funciona melhor para você nesse momento. E óbvio, agir. Coloca determinação, o quanto eu de fato estou comprometida a ressignificar esse evento, a dar um novo sentido para isso, a melhorar tal coisa, a colocar um sentimento diferente nisso, o quanto eu estou comprometida comigo mesma. A gente não tem que se comprometer com as pessoas, né? A gente tem que se comprometer com a gente mesmo em primeiro lugar. Porque o fato de você se comprometer com o outro não vai mudar, né? Eu preciso estar comprometida comigo mesma. Então, pense em todas as possíveis maneiras de resolver isso. E tem que Pedir colocar no ajuda. papel, né, Bri? Porque se a gente ficar pensando Tem. em anotar, a gente tem alguns insights que são bons, né? Só que tem que anotar tudo isso bonitinho, pôr a prioridade, né? Colocar prazo, porque senão a gente não faz, né? Não faz, né? Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, né? Talvez algo a gente não vai conseguir sozinho, né? E é importante a gente ter humildade, né? De pedir ajuda para as pessoas. Peça colaboração das pessoas que estão perto de você. Busque, de repente, meios, estudos, livros, né? O quanto esse livro que você está lendo nesse momento está te direcionando aí para as coisas sensacionais na sua vida, né? Que Eu falei provavelmente, isso. Eu falei né? isso, Bri, que você está falando, até aproveitando, ontem para o André, né? Que é assim, mesmo a pessoa muitas vezes se auto-sabota, né? E a maior sabotagem é assim, e a gente já fez lives de sabotagem. Aí, ou eu não tenho tempo de cuidar disso na minha vida, ou eu não tenho dinheiro. E hoje, embora a gente vive um momento delicado, tem um monte de gente aberto para fazer isso voluntariamente. Tem canal no YouTube, tem dicas, tem vídeos, tem livros gratuitos, né? Tem até profissionais, hipnoterapeutas, terapeutas, psicólogos que estão ajudando nesse momento. Então, também só não sai disso quem não quer, né? Porque eu estava conversando com o pessoal da formação no final de semana passado e eles davam risada, né? Eu falei, pô, você já tá mal, né? Talvez você tenha tomado um pé na bunda. Aí você vai escutar aquelas músicas de corno. Pô, quer ficar pior. sofrência, né? Quem você está escutando, tô vendo, eu dou um pé na bunda, você parou, né? Pegou com o outro, e aí fala, ai, mas eu preciso escutar isso. Ah, né? Aí faz, né, a vítima, né? Gosta de ficar sofrendo. Então tem que dar o primeiro passo, né? Né, você escolhe o que você quer trazer para dentro de você, né? Pô, coloca uma música legal, né? Vê fotos legais, vê momentos, revisita momentos legais da sua vida. Aí você vai escutar uma música que te deixa pior ainda, né? Aí é demais, né, pra minha cabeça. Então a pessoa também tem que querer, né? A gente muitas vezes, e eu digo isso para os meus clientes, eu não sou responsável pela sua vontade de querer transformar a tua vida. Eu sei o caminho das pedras, eu sei técnicas e ferramentas poderosas.
Mas se você não der o primeiro passo, eu não faço por você. Não é isso? É exatamente isso, né? As pessoas parecem que gostam, né? Dessa auto-vitimização. Até porque a gente se acostuma, né? A gente se acostuma com o que é bom e a gente também se acostuma com o que é ruim, né? Até o ruim a gente entra, ó vida, ó céus, ó azar, porque todo mundo na minha família é assim, porque todo mundo na minha família tem esse problema, porque todo mundo na minha família tem dedo podre. Para, chega, hoje deu basta. O livro chama Milagre da Manhã. A Lidiane acabou de perguntar. Milagre da Manhã. É muito legal, Lid. Leia, você vai gostar. Mas também não é um livro para você ler e não fazer o exercício. Né? Já lê pensando, vou ter que fazer. Se eu tiver o PDF, eu vou mandar para o pessoal. Adriana. Eu acho que eu tenho o PDF desse livro, aí eu mando para o pessoal. Ah, então, você tem sim, você tem sim. É que eu gosto de livro físico, porque eu gosto de riscar, escrever, mas você tem. Adriana, quando eu estiver acabando a live, você me avisa, tá? Tá bom. Porque eu tô no meu quarto e aqui não tem relógio. Tenho a menor ideia. Olha só. Pode continuar com as outras dicas. Que eu acredito que é super importante para nós. Primeira coisa, a gente precisa buscar bons hábitos, né? Que vão colocar a gente em ação. Não tem um outro caminho, a gente vai ter que se esforçar. Então, buscar, muitas vezes, naquilo que te gera também o prazer, a satisfação. Faça coisas que você gosta e adota isso como hábito diário, prática diária para você. E isso vai fazer com que a gente comece a se desvencilhar aí das coisas negativas, né? Que muitas vezes aquele evento ou algo que aconteceu na nossa vida traz. Tirar os melhores aprendizados, né? Por mais que algo possa parecer ruim, né? Negativo, eu preciso buscar. O que eu posso tirar de coisa boa disso daqui? Né? Traz isso para o teu pensamento, para o teu comportamento, para as suas ações. Leva isso como um aprendizado. Que bom, eu aprendi mais uma coisa. Eu tenho mais uma capacidade, mais uma habilidade com esse aprendizado. Verdade. Assumir o papel, digamos assim, de agente positivo. Eu tenho que sair do meu papel de vítima. Eu tenho que entrar num papel diferente, adotar uma persona diferente a partir de agora. Eu sou o agente positivo da minha vida. Eu posso transformar tudo isso. Eu escolho não sofrer mais. Não é uma coisa simples, né, amada? Você, mais do que ninguém, sabe, né? O quanto foi doloroso essa caminhada toda, essa ressignificação toda. Mas você se tornou agente positiva da tua vida. Você não dependeu de ninguém mais. Você teve ajuda, você teve colaboração, você teve incentivo, você teve palavras de conforto, mas você foi o principal agente positivo disso. E quando você se tornou esse agente positivo? A partir do momento que você saiu do papel de vítima. Sim. Né? Então, essa dica eu acredito que é uma dica essencial, né? Que vai fazer com que a gente realmente mude tudo isso. E você sabe o que é engraçado, Dri? Que quando a gente está vivendo, e eu estou falando, usando o meu mapa de mundo, a minha história, você nem percebe que você está reclamando o tempo todo, que você está desdenhando da tua vida, que você está dando comandos muito ruins para você mesmo, que você está dizendo, eu não tenho sorte, na minha família todo mundo sempre foi assim, eu vou ser sempre uma ferrada, né? E é isso aí que mandaram para mim, você nem percebe. Então a gente também tem que, se você não consegue fazer sozinho, busca ajuda, um amigo, né? Mas um amigo que vai te incentivar também, né? Porque tem aqueles também que eu vou te falar uma coisa, né? Que para te colocar para baixo, né, te tirar aí do seu centro também existe. Então fica longe das pessoas que possam minar seu progresso. Mas busca ajuda, porque foi através de conversas, de amigos, até porque eu não tinha nem grana para investir em nada disso, né? Amigos, muito estudo que eu comecei a entender que isso dependia de mim, que eu consegui sair de toda aquela história que eu contava para mim mesma, né? Quantas vezes eu contei a mesma história da minha vida para mim mesma? Eu contei. Eu repeti aquela história 30 anos. Chega uma hora que até o que não era verdade passou a ser a verdade absoluta.
Então, ressignificar toda uma vida, ressignificar uma história é um desafio, mas é possível. Então, procura ajuda, gente, procura ajuda. Não tem que ter vergonha. Humildade, né? Coração aberto, mente aberta, a gente chega lá. É, né? E muita coragem, né? A gente tem que ter muita coragem para tudo isso, né? Para encarar tudo isso, para entrar em ação, para fazer o que tem que fazer, e muitas vezes escolher o caminho da coragem, né? Ser o agente positivo, vai causar dor, né? Mas eu tenho que estar preparada para tudo isso também. Não vai ser uma coisa assim, né? Tranquilinha, não vai ser muito doloroso, porque é remexer tudo aquilo dentro da gente, você abrir mão de algumas coisas, né? Assumir essa responsabilidade, porque é muito fácil responsabilizar, né? A sua mãe que de repente te abandonou, o outro porque não te deu uma oportunidade, a outra porque fez tal coisa. É muito fácil isso, né? Então precisa de muita coragem, porque quando a gente assume isso pra gente, né, Mada? A gente tá mexendo na nossa ferida, né? Na nossa dor. Isso é uma verdade inigualável, né? Embora seja um desafio, é muito verdade. É que nem o Marcos está falando aí, né? A gente tem que abrir o coração, né? E a gente precisa falar. A gente precisa falar. Às vezes, só o simples fato da gente conversar com alguém já melhora e a gente já ressignifica um monte de coisa, né? Porque a minha percepção é muito diferente da percepção do outro, né? E talvez o outro, quem está de fora do problema, sempre enxerga melhor, né, Dri? É inacreditável como a gente não percebe quando a gente está envolvida nesse problema. Quando está de fora, a pessoa tem uma percepção, muitas vezes, melhor até para orientar. Né? Hoje eu estava assistindo um trabalho do Karnal, né? E uma coisa muito interessante que ele colocou é a questão da gente muitas vezes não aceitar o nosso destino, né? Mas sim reescrever a nossa história. A gente sabe que a gente tem um propósito, que a gente tem uma missão, que nada é por acaso na nossa vida, né? Então, o ressignificar também significa isso, né? Não se conformar com aquilo, não aceitar isso assim, é meu destino, a vida quis assim, né? E é assim que eu preciso seguir, né? É verdade. Eu preciso carregar essa cruz. Não, eu posso reescrever tudo isso e transformar esse destino. Então, ele falou que existe uma grande diferença entre destino e história. Destino é aquilo que a gente aceita e a gente vive aquilo, e muitas vezes infeliz, sofrendo, e história é aquilo que a gente reescreve. E para reescrever isso, não tem como. A gente vai ter que dar vários novos sentidos para várias coisas que acontecem na nossa vida, né? Que legal, que legal. É bom ouvir você falar, sabia? Eu também gosto de ouvir você falar. Porque você está sempre do meu lado, eu aprendo mais quando eu estou ouvindo você falar. Ai, amiga, você é ótima. E o que mais? E o perdão e a aceitação, como é que a gente pode trabalhar tudo isso? Bom, olha só, o perdão a gente já sabe, né? A gente já falou isso várias vezes aqui. Não é uma palavra, é um sentimento, né? E falando até pela minha própria experiência, né? Vários eventos na minha vida eu tive que praticar o perdão. E dependendo da característica das pessoas, para algumas pessoas é muito mais desafiador perdoar, e você sabe que para a Adriana é muito mais desafiador perdoar. Eu sei, E eu durou preciso. 4 horas a sua sessão de perdão comigo. 4 horas. Eu já estava lá, falei, minha Nossa Senhora, o que será que fizeram para essa mulher? Até hoje eu não sei, né? Mas deu certo. Né? E como prova disso também, eu posso dizer que é libertador, né? O quanto hoje eu olho no espelho e tenho orgulho de mim mesma, né? Eu só aprendi a honrar a minha história, quem eu sou, tudo que eu construí, o que eu caminhei para chegar até aqui, depois que eu perdoei, porque eu não consegui enxergar isso. O meu orgulho não deixava eu enxergar, né? Então, o perdão, acima de qualquer coisa, é a gente vencer esse orgulho interno, né? E dar oportunidade para nós mesmos, não é para o outro.
Não é para o outro. E o perdão, eu precisei primeiro ressignificar para depois perdoar, né? Por que que essa pessoa fez isso comigo? E por que não comigo? O que eu sou de diferente do outro? O que eu tenho de melhor do outro? Por que que eu estaria livre disso, né? E quando eu fiz essa ressignificação para perdoar, eu também percebi, e aí vem a dor, né? Que eu permiti tudo aquilo. Olha que loucura, né? Eu permiti. Eu permiti que as pessoas me fizessem mal e eu cultivando raiva, né? Rancor, mágoa, né? E aquilo só estava me afundando cada vez mais, né? E quando a gente fala, né, de você assumir essa responsabilidade, é aceitar esse evento. Eu aceitei, ok? Eu permiti, né? Eu deixei com que as coisas acontecessem dessa forma, né? Poderia ter tido um controle maior, mas não tive. Mas também não fiquei remoendo aquilo. E aí eu tomei uma decisão. O que eu quero fazer daqui para frente com tudo isso? Eu escolho libertar, tirar de mim todos aqueles sentimentos ruins, né? Porque enquanto a gente está alimentando coisa ruim, a gente não consegue enxergar, né? O quanto a gente tem que honrar a nossa história, né? Eu sei de tudo que eu fiz para chegar até aqui. Você sabe também muita coisa, né? Então, foi extremamente libertador. Perdoar é a gente assumir essa responsabilidade, é aceitar que muitas vezes a gente permitiu que o outro fizesse algo. E quando a gente perdoa o outro, também vem o auto-perdão, né? Porque isso fez com que eu me culpasse, né? Tô dando um oi pro Rudolf. O Rudolf. Oi, Rudolf, saudade de você. Ele me mandou umas músicas maravilhosas para a gente usar no treinamento. Adorei. Obrigada, Rudolf. E ele mandou uma lista de filmes ótimas também pra gente ver. O pessoal está compartilhando muita coisa, né? Então, praticar esse auto-perdão, Má, é você sentir orgulho, em primeiro lugar, de tudo que você já fez na tua vida, de todo o bem que você já praticou, de todas as coisas boas, das nossas conquistas, e não deixar um evento, algo que aconteceu, que pode ser mudado, né? Ser aí o comando da sua vida daqui para frente. E a gente Faltam sabe... 3 minutos, o Kepler avisou, hein? Obrigada, Kepler. Porque a gente é super organizada. Que legal. Pode falar, Má. Não, tô te ouvindo. Pode falar, Drix. Termina seu raciocínio. Eu trouxe, eu gostaria de dar um exemplo, né? Eu não sei se algumas pessoas conhecem, já ouviram falar da metáfora da vaquinha. Não sei se você já ouviu essa metáfora, né? Então eu queria deixar essa metáfora aí como algo de reflexão, né? Dentro desse tema que a gente está colocando, né? E no final, depois a gente vai fazer uma outra reflexão, né? Que talvez chegou o momento de você empurrar a sua vaquinha brejo abaixo, né? Precisa muita coragem para isso também. Um sábio, ele foi visitar, né, uma cidade, um vilarejo, né, com o discípulo dele, e uma cidadezinha do interior, bem pobre, né, onde tinha, né, uma comunidade muito pobre também. E ele chegou num determinado lugar, uma fazendinha que tinha lá, e tinha uma família, todos muito pobres, e, né, sem muitos recursos. E ele percebeu que também não tinha muitos comércios, né, naquela região. E, né, ele percebeu que o dono da fazendinha lá tinha uma vaquinha, né? E aí ele foi conversar com o fazendeiro, né? Falou, olha, né, vocês não têm muito recursos aqui, eu percebo que vocês não têm, né, mercados, né, vendas para comprar alimentos. Aí ele falou, não, aqui a gente vive muito bem assim, né? Eu tenho essa vaquinha aqui, ela me dá leite para alimentar minha família, eu faço alguns queijos para vender e a gente está tocando a vida muito bem assim, né? E aí o sábio foi embora com o seu discípulo e no meio do caminho ele falou para o discípulo, olha, você vai voltar lá agora e vai pegar a vaquinha dele e vai empurrar no brejo, né? E o discípulo, né, falou, meu Deus do céu, que loucura isso, né? Mas ele está mandando e eu vou obedecer. E ele fez isso. Né? Ele foi lá, empurrou a vaquinha no brejo, a vaquinha morreu, claro, né? Tá acabando, 28 segundos, apareceu aqui para mim, você vai ter que contar de novo.
Tá bom, depois eu te conto de novo. No final, o que que aconteceu? Foi graças a ele ter empurrado essa vaquinha no brejo que essa pessoa ela teve a atitude de buscar novas alternativas, novos recursos para ele sobreviver, para ele alimentar a família dele. Então, a dica que eu quero deixar para você: empurra a vaquinha.